Zoo das Aves é considerado o passeio número 1 de Poços de Caldas, e conhecer esse parque foi uma experiência de imersão incrível. Aprendemos muito sobre aves do mundo todo, que aqui fazem parte de um belo trabalho de preservação de espécies. E além de aves, o parque possui também alguns animais da fauna brasileira, a ave mais perigosa do mundo, o casuar, e algumas aves bem exóticas. Visitando o parque, você também contribui para a manutenção do local e a preservação das aves, então vem fazer esse passeio lindo com a gente. E hoje nós vamos aproveitar esse dia lindo de céu azul para conhecer o Zoo das Aves. Nós viemos a convite aqui da Citur mostrar para vocês esse que é um dos pontos turísticos assim imperdíveis que vocês não podem deixar de fora do roteiro quando vierem para Poços de Caldas. Aqui no parque eles têm mais de 2.000 aves de 200 espécies diferentes. E eu posso garantir para vocês que tem espécies aqui que eu nunca nem tinha ouvido falar. Realmente aves assim bem diferentes, exóticas e muito bonitas. Like a sunrise horizon, always there, always shining, building me up with the song it's singing, filling my heart like I'm flying. You're always warm, always hold me, the biggest part of my story. O receptivo do parque tem cafeteria, banheiro e uma loja de souvenirs lindinha com muitas opções bacanas de presentes e lembrancinhas. E as pelúcias então dá vontade de levar uma de cada para casa. Keeps pulling me back to you. It keeps pulling me back. Olha só, para quem é apaixonado por esse tipo de souvenir de viagem, eu particularmente tenho coleção imã de geladeira, ó. Vou levar um desse aqui para mim, ó, porque foi a ave que mais me impressionou pela cor dela e ó, ele ainda se mexe. E o início do passeio é aqui, onde você pode ver vários tipos de mutuns e fazões. Olha que lindo, gente, ele tem o bico azul. Essa ave se chama aburria. Olha que espécie mais bonita, gente. Essa daqui é a jacutinga. Ela é do sul da Bahia até o Rio Grande do Sul ela é encontrada. E no norte do Paraguai também. Esse aqui, gente, é o mutum de globo amarelo. Ele fica aqui andando, ó, pra lá e pra cá, não para. Esse aqui já é originário da Venezuela e Colômbia. O Parque Zoo das Aves tem um percurso de 1,5 km e possui 11 pontos de visitação, entre viveiros e recintos com aves típicas da Mata Atlântica, Amazônia, fauna africana e Pantanal. O percurso todo dura em torno de 1h30 para ser feito. Além dos recintos de imersão, os turistas passam pelos recintos das aves aquáticas, emas e emus, aves do mundo, aves diversas, flamingos, grande lago, entre outros. Agora a gente vai entrar aqui no primeiro viveiro de imersão. A gente entra lá dentro da gaiola mesmo, onde as aves estão soltas, assim, e mantenham a calma, porque se alguma voar perto de vocês, não grite, não faça movimento brusco, é só andar devagarinho e tudo dá certo. Estão brincando de pega-pega. Esses aqui estão brincando de pega-pega, ó. Acho que tá querendo namorar, ela não tá muito afim. Gente, que loucura. E fica tudo solto, ó. Aí aqui a gente vai andando, aqui em cima tem umas araras, ó, mas tá batendo sombra. Não sei se vai dar pra ver direito. Tem arara, tem periquito, tem mutum, papagaio, tem de tudo um pouco, ó. E eles estão aqui ainda, um correndo atrás do outro. Gente, eu sou apaixonada, ó. Essa aqui é a arara canindé. Essa de 2 cores é a chamada canindé e ela é um pouco menor, né, da espécie das araras. A arara azul é a maior de todas. Olha que gracinha, eles têm um tom alaranjado nas penas.
Gente, é muito bonito, é uma experiência muito bacana. Estou levando altos rasantes aqui na cabeça, mas a gente que mora perto do Pantanal, né, a gente já conhece algumas espécies aqui, tem uma gralha caça aqui atrás e ficam todos soltos, assim, é incrível. Você vai andando, vai tendo esse contato, assim, bem de pertinho com elas, é uma experiência muito bacana. Pra quem vem com crianças, principalmente, meu filho tá adorando, tá apaixonado. Ó, jacutinga. Azul bonito do bico dele. Ó, aquele flamingo lá. Ó, essa daqui é aquela de penacho, né, que a gente viu ali. Ele vira pro outro lado, olha, não é simpático. Tá. Aqui, gente, dentro do viveiro, ó, tem esse painel com o nome de todas as espécies que a gente encontra aqui, né, andando aqui dentro, ó. E são vários, ó, papagaio de cara roxa, papagaio de peito roxo, acho que foi aquele que a gente viu ali agora há pouco. Tem muitos, muitos, muitos. Olha que coisa mais linda a cor dessa ave. Gente, chega a ser, aqui pessoalmente, olhando assim, chega a ser quase um neon. Dá a impressão que elas brilham no escuro, de tão vivo que é as cores. E o mais incrível é que eles não nascem vermelhos assim. Os filhotes nascem de cor escura e peito branco, tornando-se completamente vermelhos após 1 ano e meio de vida. A sua plumagem vermelha é por causa da alimentação à base de um caranguejo que possui uma grande quantidade de beta-caroteno, sendo assim responsável pelo tingimento das plumas. Em cativeiro, se houver mudança da alimentação, as plumas podem perder a cor e ficar com um tom cor-de-rosa apagado. Eu falo que é atrás do céu. O continente africano possui a maior diversidade de aves do mundo e é o 3º maior continente do mundo. Nesse recinto é possível ver algumas aves bem exóticas, como o grou coroado oriental. Os ingressos no Zoo das Aves custam R$60 e tem direito a meia entrada estudantes, PCD e acompanhante, crianças de 3 a 12 anos, idosos e moradores de Poços de Caldas com comprovante de residência. O estacionamento custa R$15. Outro recinto de imersão aqui, ó, dessa vez Aves do Pantanal. Aqui a gente já se sente em casa, né? Porque a gente mora pertinho lá do Pantanal. Aqui nesse recinto encontra a aracuã do Pantanal, pernilongo de costas brancas, olha que nome interessante, a curicaca e a marreca de coleira. Olha, gente, que coisa mais fofinha. Won't remember my failure and never shame me, won't wanna hurt me, won't never fail me, it keeps pulling me back. Tem alguém que tá animado com o passeio, nem espera a gente, olha, sai andando na frente. O urubu-rei tem esse nome pois é uma ave que tem prioridade na hora de se alimentar, pois quando ele chega, os outros urubus abrem espaço para ele fazer o serviço. O urubu-rei tem um bico mais forte e capaz de abrir carcaças mais resistentes. Assim, ele abre caminho para outras aves se servirem depois. Aqui no recinto das araras você encontra 4 tipos diferentes: a arara azul, que é a maior da espécie, as araras canindé, arara vermelha e a incrível arara piranga. Essas aves podem viver até 60 anos e são monogâmicas, vivem com o mesmo parceiro a vida toda. Ai, essas daqui são lindas, as araras azuis, ó. Essa é a maior das espécies. Você não vai vir aqui no meu pé não, morder, né? Hã? E olha, como elas são acostumadas já, ó, super tranquilo andando no meio das pessoas. Olha que coisa
mais linda, gente. Arara canindé na fonte, arara vermelha ali e as araras azuis aqui, ó, andando no chão. Olha, gente, nem eu sabia, ó, mas realmente agora comparando aqui as diferenças, ó, são 3 tipos de arara azul. Arara azul grande, arara azul de lear e essa ararinha azul aqui é aquela, a Blue do filme Rio, é feito com dessa ararinha azul aqui. Qual o teu recado, Davi, sobre esse lugar? Eu tô amando esse lugar aqui. Dá vontade de levar pra casa, né? É. Eu quero uma de cada aqui. E não podemos falar do Zoo das Aves sem falar do vovô Xixo. O senhor Moacir de Carvalho Dias foi o pioneiro no trabalho de pesquisa, acolhimento e preservação de espécies. Em 1979, ele começou a plantar árvores frutíferas no sítio da Ferradura e assim as primeiras aves começaram a aparecer. Ao longo de 40 anos, ele criou um plantel que atualmente conta com cerca de 2.000 aves de 200 espécies diferentes. Foi ele quem começou esse projeto que literalmente criou asas. Foi o proprietário do maior criadouro de aves do Brasil, que se tornou o Zoo das Aves hoje. Esse senhor tão simpático também foi inventor do requeijão cremoso, aquele em copos que hoje você encontra de várias marcas nos supermercados. Ele também foi o responsável por trazer o iogurte com polpa de frutas e a empresa Danone para o Brasil. Olha que bacana, gente. Aqui tem até uma área para fazer piquenique. A trilha aqui é toda autoguiada, mas tem muitas plaquinhas pelo caminho e eles têm uma estrutura com banheiros, bebedouros, então super tranquilo para andar com criança. Olha ali, gente, que lindo. Aqui é a área das emas e emus. Ema, emu e ema branca, filho? Olha lá, ema branca lá. O emu tem essa bolinha aqui, Fer, ó. Esse aqui é emu, ó. Esse é o emu, Daniel? Segundo o Daniel, especialista aqui em emas, que ele tá olhando na plaquinha, esse é o emu. Daniel, tá achando que é com ela ali, ó. Eu sou curiosa. Ali no monte, ó. Tô tudo curiosa. No viveiro de aves aquáticas, vimos diversos tipos de gansos, marrecos, cisnes e patos. Essas aves têm características interessantes, como as suas penas, que são impermeabilizadas através de óleos corporais que elas produzem, e têm membranas nas patas para facilitar a natação. Olha que fofura, gente. Esse aqui chama tadorna de cabeça cinzenta. Tadorna. Tadorna, elas são do sul da África. Olha esse, que olho lindo, gente. Esse é o ganso do Egito. Você tá falando aqui, ó. Aqui, ó. Aí, Fer. Esse aqui, gente, ó, é o ganso africano. Esse é o mais curioso. Ele fica espiando os outros aqui por cima da mureta. Esse é lindão demais. Essa aqui tá meio longe, não sei se vai dar pra vocês verem, ó. É a tadorna tricolor. Esse aqui é o ganso australiano. Que fofo. Que fofura. Vocês estão desfilando, né? Eu acho que vocês estão querendo comida, né? De novo? Ai, que coisa fofa. Essa aqui é a tadorna ferruginea. Esses dois aqui, gente, eu falaria fácil que são 2 gansos, né? Mas o nome certo é capororoca. Ó o nome, Marreco Spotbill. Esse é diferenciado. É diferentão o nome. Mandarim canela, mandarim patinho. Olha, gente, que bonitinho. Estão lá tudo banhando. Esse aqui é o mais fashion do parque, ó. Chama Marreco Pompom Branco, ó. Ele tem um pomponzinho lá em cima da cabeça. Parece que ela fez um penteado, né? Esse é o Marreco Corredor, ó. Inclusive ele tá correndo aqui da filmagem.
Se estiver gostando do vídeo e quiser ajudar o nosso canal a crescer, é simples e fácil, basta dar uma curtida aqui no vídeo ou deixar um comentário nele. Assim, o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e indica ele para mais pessoas. E se não quiser perder nenhum vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos por aqui. O flamingo é uma das aves mais altas da fauna brasileira, pode medir até 1,5 m, e no recinto dos flamingos foram instalados espelhos, pois essas aves vivem em grandes bandos e assim elas têm a impressão de que seu bando é maior aqui no parque, e isso proporciona um bem-estar maior a elas. Uma curiosidade é que a cor das penas dos flamingos é resultado da sua alimentação à base de algas e crustáceos. Nós demos uma sorte hoje, que a gente pegou um diazão lindo de céu azul. E olha como é grande esse recinto aqui, onde ficam as antas. Mas, gente, que passeio bacana, esse lugar nos surpreendeu. Tô achando que você vai dar comida, Davi. Eles estão dançando. Oi? Tá cuidando, cara? É? Oi? Ganso australiano, gente. Olha que lindo, o bico deles parece um verde-limão, gente. A penugem assim bem cinza e o bico verde-limão. Toda a elegância dos cisnes negros. Olha que linda essa ave aqui. É da África Oriental e Meridional. O grou coroado oriental. O cabelo dele é igual o meu quando eu acordo. É, né? Fica desse jeito aí, se não pentear. Se precisar de ajuda para montar o seu roteiro para Minas Gerais, basta se tornar membro aqui do canal. Você também pode nos ajudar a continuar viajando fazendo uma doação através da opção Valeu, que fica aqui abaixo do vídeo. Gente, tem um cervo aqui, esse cervo sambar, mas eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês. Ele tá lá, ó, onde tem uma sombra lá embaixo daquela árvore. E tá ruim de filmar porque ele tá muito distante, mas eu posso garantir que ele é lindo. Olha lá aquele ali tentando se suicidar. É um mergulhão, olha. Menino, ó, ele enfia a cabeça na água e fica só com o bumbum pra cima, ó. Vocês não vão descer, né? Parece que flutua na água, ó. It keeps pulling me back. It keeps pulling me back to you. It keeps pulling me back. It keeps pulling me back to you. Gente, esse aqui também é novidade pra mim, ó. Arara militar. É da região da Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, México, Peru, Venezuela e República Bolivariana. Que linda! E é bem grande. Essa daqui também nunca tinha visto. Ararinha de testa vermelha. Ó, ela tá bem ali do ladinho da placa, mas tá dormindo, tá com o rostinho escondido nas penas. O nome desse simpático aqui, ó, é Tiriba furamata. Gente, esse lores arco-íris aqui é lindo, só que eles estão escondidinhos lá no fundo da gaiola, não vou conseguir mostrar, então vocês têm que vir pessoalmente aqui para ver essas aves lindas que a gente está tendo o privilégio de conhecer hoje. E aqui podemos observar de perto o casuar, uma ave da Oceania que é considerada a ave mais perigosa do mundo. Ele pode chegar a 1,5 m de altura e pesar até 75 quilos, e chama a atenção pela sua grande crista óssea. Tem fama de ter uma personalidade terrível que costuma ser muito agressivo. As suas principais armas são o bico afiado e as garras pontiagudas que podem medir até 12 centímetros. Ele nada e salta muito bem e é capaz de correr até 50 km por hora. Daquela outra lá. Olha lá, ele andou aqui. Olha uma porcaria. Olha aqui, tem o papagaio dos garbes e o papagaio moleiro, que é esse aqui da esquerda. Quando vocês vierem, tragam água como eu trouxe, passem protetor como eu fiz e também tragam um boné
como eu não fiz e tô aqui queimando a moleira agora. Porque a trilha é meio longa, viu, gente? Pra conseguir ver tudo, andar por tudo aqui vai cerca de 1 hora, 1 hora e meia. E hoje tá esse solzão aqui, ó. Com certeza eu vou queimar o couro cabeludo. Olha isso quando você está numa luz que te favorece. Tucano Ray. Que lindo. Esse tucano é tão lindo, tão perfeito, que parece de mentira, gente. Parece de plástico. Esse é o tucano toco. Tucano de papo branco. Esse daí é uma estaca de cabeça azul. E esse Olha esse todo colorido aqui de topetinho. É o turaco persa. Olha esse que lindo, gente. Araçari de bico branco. Espero que tenham gostado de conhecer Poços de Caldas com a gente. No próximo vídeo vamos sair do calor de Poços e curtir um clima bem frio na charmosa Monte Verde, considerada a Suíça mineira. Continua por aqui, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.